Afinal, os presidentes brasileiros, eles podem aceitar presentes valiosos? De quem eles podem aceitar? Como eles podem aceitar esse tipo de presente? Boa tarde, Thaisa Galvão, Danilo Sá. E aí, Thaisa Galvão, Ladies First. Mulheres primeiro, afinal de contas, Semana da Mulher. E aí, o que você acha a respeito desse assunto? O ex-presidente poderia ter recebido esse presente ou não? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Micarla, tá vendo as minhas joias? Micarla, desde 2016 para cá, existe uma regra que os presidentes que ganharem presentes valiosos, esses presentes têm que ser do patrimônio da presidência da República. Né? Então, tem isso aí. Mas o que, para mim, Micarla, o que é mais grave nessa história toda, nesse assunto que continua repercutindo, não foi nem o presente dado ao presidente brasileiro, ao governo brasileiro, foi a forma como ele foi trazido para o Brasil. Então, não foi declarado, ele veio escondido, Micarla. Inclusive, como é que você ganha? Quando você compra um pingente de R$ 500 de ouro, ele vem numa embalagem tão bonitinha, aí você vê uma joia, um conjunto de joias de mais de 16 milhões de reais, que nem embalagem tinha. Como assim? Coloca num saquinho, quebra outro presente que ganhou, que foi aquele cavalo que o ministro recebeu também lá do sheik da Arábia, quebra as pernas do cavalo, enfia aquelas joias ali dentro, bota numa mochila de um militar, porque o militar pode ser que na alfândega seja menos visado para ser parado, aí não foi o que aconteceu. Micarla, para mim, essa coisa dessa forma de esconder o que foi ganhado, o que foi recebido, é que para mim é o que mais se torna o assunto grave, Micarla, a forma como veio trazido. E aí ficou, essas joias foram retidas e foram 8 tentativas de recuperar essas joias, né? Todos ali da parte do governo, da parte do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, inclusive 3 dias antes de acabar o governo, o presidente assinou um ofício assinado pelo gabinete dele para o chefe da Receita Federal. No dia seguinte, Micarla, além do presidente mandar um militar no avião da FAB, lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde as joias estavam retidas, para recuperar essas joias, ele fez uma nomeação para um cargo desse mesmo chefe da Receita Federal em Paris. Ele ganhou um cargo em Paris. Só que aí esse cargo durou pouco, porque 2 dias depois chegou o novo governo e esse cargo dele foi revogado. Resultado, essas joias já estavam lá, inclusive quase indo para leilão por abandono, mas como a coisa estava tenebrosa lá, entre o chefe da Receita e os fiscais, que são servidores concursados e estavam lá acompanhando todo esse caso, eles não deixaram que essas joias fossem a leilão, para que elas servissem como prova de tudo isso que está acontecendo agora, Micarla. Fica muito esquisito saber, não entender por que as joias não foram declaradas, não vieram para o Brasil numa mala diplomática, como acontece sempre. A gente viu no governo Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, ela ganhou um conjunto de joias também, do mesmo governo desculpa, do mesmo governo da Arábia Saudita. Só que ela não quis devolver porque achou que era deselegante devolver na hora, mas quando chegou no Brasil, meu Deus, quando chegou no Brasil, essas joias foram devolvidas para o Palácio do Planalto. Micarla, se fala muito que no governo de Lula ele ganhou muitos presentes, ele levou para casa, inclusive, presentes que não poderia ter levado. A diferença é que não existiu nenhuma denúncia, nenhuma informação de que esses presentes, que ele pode até ter levado ilegalmente, irregularmente para casa, eles tenham vindo para o Brasil de forma tão tenebrosa, tão espetaculosa como esse conjunto de joias chegou ao Brasil. Micarla, inclusive teve uma história no governo de Lula que se procurava muito um crucifixo que teria sido obra de Aleijadinho, que estaria no Palácio do Planalto desde o governo Itamar, e aí Sérgio Moro, Deltan Dallagnol fizeram todo aquele espetáculo para prender Lula por causa desse crucifixo, mas aí depois eles descobriram que esse crucifixo não tinha nada a ver com Itamar realmente fez uma foto com o crucifixo
mas só depois que ele foi no governo Lula fazer uma visita ao Palácio do Planalto, e esse crucifixo tinha sido presente dado a Lula por uma pessoa que não era chefe de Estado, que não era de outro país, e Lula levou para lá para colocar no gabinete dele. Então, o que eles queriam fazer para prender Lula por causa desse crucifixo, que não era obra de Aleijadinho nenhum, era mais uma mentira ali, levada à frente, tanto pelo juiz Sérgio Moro, na época, como pelo procurador Deltan Dallagnol. Não era de Aleijadinho, não era do Palácio do Planalto, era uma coisa pessoal do presidente Lula. Micaela, o que eu acho muito estranho é que tanto Deltan Dallagnol, que agora é deputado federal, quanto o Sérgio Moro, que agora é senador, não se pronunciaram sobre a questão das joias, que já se fala, Micaela, que essas joias eram de muito mau gosto. Sinceramente, eu não andaria com aquele colar só porque ele custava 16 milhões de reais. Mas o que já se diz é que ali eram joias feinhas, mas para serem desmontadas. Daí, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dizer que não tinha aquelas joias, que nem sabia daquelas joias. Vai que ela não sabe mesmo não, porque aquelas joias tinham outro rumo a ser tomado, Carla, porque misteriosamente esse presente que veio escondido, sem declarar, foi dado logo depois que o governo brasileiro vendeu uma refinaria da Bahia a uma empresa saudita, e aí já se começa a investigar se isso seria uma questão de pagamento de propina em diamantes, Carla. Então, Olha, vai muito panos para as mangas ainda, e por enquanto eu continuo aqui com as minhas joias declaradas.